Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Ao entrando, me avisem, por favor, se vocês estão conseguindo me escutar. Alguém pode dar um aceno por aí nos comentários para ver se minha voz tá tranquilo, meu áudio. Boa noite. Então, tá ok. Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês, né? Meu nome é Alana Cascudo. Eu sou Head aí de Marketing e de Branding do Quark Clinic. O Quark Clinic é um sistema de gestão de clínicas e consultórios. Estamos atuando aí em 19 estados brasileiros. Trabalhamos com um sistema completo para a gestão da clínica, desde prontuário, a telemedicina, gestão de estoque. Mas hoje vim falar sobre para quem não sabe, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. E nós vamos receber a doutora Adriana, que eu já vi que já solicitou aí para participar da live com a gente. E a doutora Adriana, ela é psicóloga e proprietária da AP, Apoio Psicológicos e Terapia Integrativa. Ela vai conversar um pouquinho sobre a importância desse profissional tão chave, principalmente no momento que vivemos, né? Deixa eu aceitar. Pronto, a doutora Adriana vai estar entrando agora na live para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da psicologia. Oi, doutora Adriana, boa noite. Oi, tá me vendo? Tô. Deixa eu dar uma viradinha assim. Dá também? Não, assim fica torto. Assim. Desse jeito. Oi? Foi. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Tudo bom, Alana? Boa Tudo noite. bem, tudo tranquilo. Tô vendo que tá frio aí, é? Porque aqui tá um calor, menino. Tá frio aqui. Hoje deu uma esquentadinha, mas tá frio todo dia aqui. Eu vou até fazer um resumo para quem está entrando agora, né? Hoje, para quem não sabe, dia 27 de agosto, é dia do psicólogo, esse profissional tão importante aí para o nosso meio. E a gente está fazendo uma live especial com a doutora Adriana, que é psicóloga e proprietária da AP, Apoios Psicológicos e Terapia Integrativa, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância desse profissional. E eu ainda ouso dizer que nesse momento que a gente vive é mais importante do que nunca, né, doutora Adriana? Mas queria primeiro que a senhora se apresentasse aí e agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite de compartilhar conteúdo hoje no seu dia, no dia do psicólogo. Imagina, Alana, eu que agradeço. Bom, meu nome é Adriana. Eu sou psicóloga há 18 anos já, então já faz um bom tempo. Não precisa falar a idade, mas já há 18 anos eu sou formada. Trabalho com psicologia desde a formação, né, com a psicologia, principalmente a clínica, né? E é uma honra hoje estar participando aqui no Dia do Psicólogo com vocês, a Quark, que estamos formando uma parceria bem bacana aí. Eu encho o saco de vocês, mas estamos aí. A gente tem adorado o trabalho de vocês e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a psicologia. Exatamente, doutora Adriana. Para quem está entrando agora, só fazer um breve resumo, né? O Quark Clinic é um sistema de gestão de clínicas e consultórios que atende integralmente a gestão, né? Facilitando a gestão à distância também, a gestão digital, a gestão com sistema de nuvem, que vai desde o agendamento online, a telemedicina, prontuário, financeiro e estoque. Mas hoje a gente vai conversar sobre psicologia, né? A psicologia, que é um tema tão importante, é um tema que eu acho que é super atual no momento pandêmico que vivemos, mas que muito mais do que isso, até abrangeria muito mais, ajuda a gente a passar por vários problemas da vida, a vida ajuda a gente a se descobrir, né, que afinal a única pessoa que a gente vive o tempo todo é a gente mesma, né? Então ajuda a gente a se conhecer melhor, ajuda a gente a ter um conhecimento melhor sobre a vida.
E eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é justamente que muita gente tem dúvida o que é a psicologia em si, né? Muita gente confunde psicólogo com psiquiatra, aí tem essa parte também das terapias integrativas que a senhora atende, que eu já até comentei com a senhora que eu acho super interessante, né? Minha tia também trabalha nessa área, uma visão holística. Então, como é que a senhora explicaria todo esse trabalho? Psicologia, terapias integrativas, a diferença em relação à psiquiatria? Bom, a psicologia, na verdade, é muito diferente do que muitas pessoas pensam aí, Alana. Ela é uma ciência, tá? A psicologia é uma ciência comprovada e não é uma mera profissão, como muitos aí muitas vezes acreditam ser, tá? Muita gente acredita que a psicologia, a gente trabalha muito com muitos pacientes e muitas vezes a gente fala, ai, mas eu não vou no psicólogo, eu não tô louco, né? E assim, isso é uma mentira muito grande, né? Porque a psicologia, ela trata os processos mentais e as relações que você tem com o ambiente, com outras pessoas, com você mesmo. É o estudo do comportamento humano, né? E a psicologia, na verdade, ela faz uma revisão da pessoa ali muito profunda, né? Então, o psicólogo, na verdade, é quem auxilia a pessoa ali a se compreender, a se olhar com carinho, a se olhar com bastante atenção, é, é, e claro, o que vem à tona sempre são as patologias, né? São as doenças mentais, são os comportamentos considerados inadequados, né? Então, na verdade, a psicologia, ela atua orientando o paciente, trazendo ferramentas para ele, para compreender este mundo interno que ele tem com essa relação deste mundo externo, né? Trazendo um pouco da psiquiatria, o psiquiatra, ele é um médico, né? Ele é formado em medicina e ele faz a especialização em psiquiatria. Existem muitos médicos que também fazem acompanhamento, muitos psiquiatras que fazem acompanhamentos na área de atendimentos também, né? Não só medicação, mas a diferença, basicamente, assim, falando de uma forma muito simples, me perdoem os psiquiatras, o psiquiatra, na verdade, ele vê mais a parte medicamentosa do paciente, mais a parte neuroquímica, né? Trazendo uma medicação ali que ela vai reorganizar algumas informações cerebrais ali do paciente, para que ele tenha uma sensação de bem-estar e alívio de alguns sintomas. E o psicólogo, na verdade, é quem vai ajudar o paciente a trazer soluções para que esses problemas não voltem, né? Então, a gente traz estratégias com o paciente, a gente monta situações com o paciente, mesmo porque o psicólogo, a maioria das vezes, ele faz um atendimento semanal com o paciente, até para observá-lo de perto, para estar ali presente mesmo no dia a dia do paciente, para ir ajudando ele a reorganizar as relações que ele tem com ele e com os sistemas que ele tem em volta dele, né? Mas a psicologia, diferente do que muita gente pensa, ela sim, ela é uma ciência sim, né? Nós temos comprovado que a atuação da psicologia ela é eficaz. Não, eu sou defensora total da psicologia e eu achei interessante isso que a senhora falou, né, sobre os dogmas, sobre os preconceitos que ainda cercam, apesar de eu acreditar que realmente está melhorando, que está ultrapassando alguns preconceitos, mas muita gente vê isso, né, como coisa de louco, até a senhora falou, né? E eu mesma já fui ao psicólogo, já frequentei, e acho que mesmo quando nós não temos, né, nenhuma situação patológica,
ajuda a gente a lidar com as situações da vida, com os momentos de transição, com nos conhecermos melhor. E sem falar que ninguém é perfeito, né? Sempre a gente tem algum defeito, alguma ansiedade. Eu mesmo sou um pouquinho ansiosa, um pouquinho muito. Agora um pouco menos, né? Porque existe também as terapias cognitivas que você trabalha junto. Eu adoro essa área da psicologia. E até minha próxima questão seria sobre as áreas de atuação, né? Porque eu até mencionei antes que a clínica da senhora em São Paulo atua com psicologia e com terapias integrativas, né? Que já é uma parte que hoje em dia está se expandindo aí bem holística, né? E além disso, conversando com uma psicóloga que trabalha lá na empresa, Elisandra até, ela falou, né, sobre a importância da psicologia na organização, dentro da empresa, né? E aí eu fiquei pensando também nesse meio, né? Que quantas vezes elas nos ajudam nas ações da empresa. Então, quais seriam as áreas de atuação da psicologia e falar um pouquinho aí sobre essas terapias integrativas que a senhora também atua aí na sua clínica? Alana, a psicologia, na verdade, ela está em todos os setores que a gente observa, existe um psicólogo infiltrado ali, né? A psicologia, ela atua dentro das organizações, como você falou, dentro de empresas, tanto em recursos humanos, como em seleção, treinamento, ela atua também como empresas de marketing, né? A psicologia, ela tem um trabalho muito bonito dentro da área de marketing mesmo, relacionado à parte cognitiva da pessoa, né? Então, assim, vamos desenvolver um logo para uma empresa, né? Então, o psicólogo ajuda a fazer esse estudo do que é a empresa, o que a empresa quer chamar a atenção do paciente. Então, a psicologia, ela tem essa propriedade de fazer essa leitura toda dessa empresa versus quem é o público que essa empresa quer atingir, e ali, junto com os organizadores dessa empresa, desenvolve algumas estratégias para criar ali o que for necessário para aquela empresa, né? Existe até a psicologia das cores, né? Eu estudei na faculdade que a cor vermelha do McDonald's não é em vão, desperta fome. Da Coca-Cola. Da Coca-Cola. É interessante isso porque realmente, como a senhora usou um termo interessante, se infiltra, né? Às vezes as pessoas têm preconceito com psicólogo e nem percebem que convivem e eles ajudam a vida, estão ali presentes em muitas áreas, né? Em muitas áreas, em muita atuação. Mas tem um porquê disso do psicólogo, né? O psicólogo, na verdade, esse preconceito assim que a gente coloca, ele está muito relacionado, Alana, com a ideia de que, mas quem disse que o outro sabe mais da minha vida do que eu, né? E não é isso. Ninguém sabe mais do que você realmente da sua própria vida, né? O psicólogo, na verdade, o terapeuta que está ali do outro lado, ele serve ali como um espelho, né? Então, a gente fala que a gente tem a visão macro, né? Então, é a visão micro, que é quando você está ali inserido no problema, e tem a visão macro, que é quando você olha de fora aquela problemática e consegue organizar melhor e ver situações e possibilidades melhores para lidar com a problemática inserida ali. Um facilitador até, assim, né? Um facilitador, né? Um trabalho junto, porque se a pessoa não quiser também ajudar, não consegue. Não. E aí, assim, voltando um pouco das questões da atuação, onde o psicólogo está, estamos também dentro de hospitais, né? Na área hospitalar, o trabalho do psicólogo na área hospitalar é lindíssimo, é importantíssimo. E assim, e aí dentro dessas áreas onde o psicólogo está inserido, abre mais N leques, né? Por quê? Porque dentro de hospital ele pode trabalhar com cuidados paliativos, ele pode trabalhar na área de queimados, ele pode trabalhar com pesquisas clínicas, né? Com parte pode trabalhar com grupos, tanto eu mesma já trabalhei por muito tempo com grupos dentro de hospitais, grupo de tabagismo, grupo de terapias do sono. Então, assim, isso vale tanto para os profissionais, né, principalmente para os que estão entrando agora na área, quanto para o público leigo e para quem está, né, querendo entender mais a psicologia,
que o psicólogo, na verdade, ele é extremamente flexível, né? Então, o psicólogo, ele tem uma base de formação na qual a gente consegue, como a gente estuda a base ali, dos processos mentais das pessoas em relação tanto com o social, com o físico, com o ambiente, a gente consegue adaptar isso para N setores. Estamos dentro de indústrias, estamos dentro de clínicas, né, de atendimentos clínicos, estamos dentro de equipes multiprofissionais, né? Então, o trabalho do psicólogo em parceria com outros profissionais da área da saúde também. Estamos dentro da área de pesquisas mesmo, enfim, a gente poderia ficar horas falando só sobre onde está o psicólogo. É verdade, é verdade. Porque nós temos uma flexibilidade muito grande, e aí, assim, e onde o psicólogo se encontra? Ele se encontra no lugar onde ele testa e se sente melhor. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para os psicólogos que estão começando, os psicólogos que estão, às vezes, na carreira, mas meio frustrado, né? Então, assim, é uma situação... Psicólogo, eu falo que a coisa mais importante, isso a gente aprende desde a faculdade, né? E a coisa mais importante do psicólogo é ele ter empatia, né? O que é essa empatia? É ele conseguir se colocar no lugar do outro, compreender aquela dor ou aquela necessidade daquela empresa ou aquela... e o psicólogo, e a empatia, na verdade, Alana, a gente não ensina, né? Então, assim, Eu acho que a gente ela consegue praticar, assim, né? Porque eu acho que a gente consegue praticar a empatia. Até a empatia é uma palavra muito falada também em comunicação, em marketing. Eu acho que é uma palavra super atual, né? E assim, a empatia, na verdade, ele é algo que ele é seu, né? E eu falo que a psicologia, na verdade, não existe uma psicologia. Existem as psicologias, existe a sua psicologia como profissional da área. Não existe nenhuma psicologia como a outra. Não existe um psicólogo como o outro, né? Tanto que, assim, por exemplo, aqui na empresa, nós somos em um número grande de profissionais. E aquilo, o paciente vem, talvez ele não se adaptou com alguma questão ali daquele profissional, a gente tem a possibilidade de falar, olha, temos mais 20 outros profissionais. Por quê? Porque essa relação mesmo que você precisa estabelecer com esse profissional, de sentir, de ter até uma relação de compreensão, de carinho, de afeto, e assim, tanto do paciente como do profissional, né? Então, é importante, quando a gente buscar a terapia, não é aquela coisa, gostei ou não gostei, né? Tem que gostar logo. Se não gostou logo, procura outro, porque não vai gostar aos poucos. E isso é empatia. E essa empatia é unilateral, tanto do paciente como do profissional, né? E entrando um pouco na questão já da área integrativa, na verdade, como eu sou formada há muito tempo, a maioria desses setores da psicologia que eu te falei, onde a psicologia atua, eu já atuei, né? Eu já atuei desde a área jurídica, que nós também podemos atuar como psicólogo, em delegacias, trabalhei por muito tempo num projeto de delegacia participativa, nas delegacias civis do governo, foi um aprendizado maravilhoso. Já trabalhei dentro de indústrias, em RH, já trabalhei em hospital, já trabalhei... Então, assim, quando a gente vai experimentando as nossas possibilidades, quais são os lugares que a gente se sente mais confortável em atuar, é onde a gente vai conseguir ter a certeza de que você também pode abrir outros leques, outras áreas dentro da sua própria atuação, porque elas se tornam... a integrativa é justamente o complemento, né? Então, a psicologia ela traz uma base maravilhosa do estudo do comportamento humano, do estudo dos processos cognitivos, estudos, né, que é essa parte toda de pensamento, memória, atenção. Mas também existem outras terapias que elas trazem outros confortos ali para o paciente, para muitas vezes o alívio até que imediato, mesmo que físico, de um sofrimento aparente ali naquele momento. Como, por exemplo,
uma meditação, uma coisa que assim, não precisa ser um psicólogo para aplicar, né? Mas você pode sim orientar o seu paciente com algumas técnicas ali, que vai fazer com que ele se sinta, muitas vezes, em um momento de crise mais relaxado, mais concentrado, no momento onde necessita da concentração. Em outras situações. Hoje a gente trabalha com a constelação familiar sistêmica também, né? Que é um campo onde o psicólogo ele atua de forma muito favorável. É, temos também como terapias integrativas, temos a aromaterapia, né? Que, enfim, tem entre outras. Aqui a gente trabalha com zilhões de outras terapias. Tem a yoga, né? Tem a barra de axis, temos também. Então, tudo que se é terapia integrativa, quer dizer que é associado a um olhar para o paciente de forma mais saudável, a gente acaba associando, claro, sempre de forma muito segura, sempre tendo a base da psicologia como sendo legítima, ética, profissional, né, de respeito ao paciente, mesmo porque a gente estuda por anos. Eu estou formada há 18 anos, nesses 18 anos eu não lembro de uma vez que eu fiquei sem estudar. É Né? verdade. Então, essa reciclagem é importante não só na psicologia, como em todas as áreas aí. E quando você faz o que você faz com amor, se é próspero. E dá para Né? perceber, doutora Adriana, que a senhora tem muito amor pelo que a senhora faz, trabalhar psicologia, porque fiquei impressionada, não sabia que a senhora tinha trabalhado desde a área de delegacia até essa parte clínica, né? Foi bastante abrangente, RH, né? Por isso que conhece demais e poderia fazer uma live só de atuação. E como eu já tinha comentado com a senhora, eu tenho um pouco mais de conhecimento dessa parte de terapias integrativas, porque eu tenho uma tia que trabalha com isso, trabalha com essa parte de cones, essa parte de yoga, meditação. Essa parte eu acho bem interessante, porque a gente está caminhando também para uma visão mais holística, né? Não adianta ir para o psicólogo uma vez na semana se não mudar adaptar os seus costumes, seus hábitos, né? E acho que até entrando um pouquinho nisso, queria perguntar para a senhora quando é que a senhora acha que é o momento ideal de uma pessoa procurar uma terapia, procurar uma ajuda clínica, porque eu sei que muitas pessoas têm a visão de procurar apenas no momento mais emergencial, quando a patologia já está identificando, né? E hoje em dia a gente vê que, às vezes, para desenvolver uma habilidade, para passar por algum momento de transição, essa psicologia é importante, não necessariamente, como a senhora falou, você está com alguma patologia. E também queria aproveitar para dizer que se alguém quiser, algumas pessoas botaram comentários aqui elogiando, e se alguém também quiser mandar perguntas nos comentários, eu estou dando sempre uma lidinha, viu? Podem mandar. Tá. Na verdade, assim, o momento de procurar psicologia é qualquer hora, né? Nós não precisamos ter uma problemática aparente, nós não precisamos estar num momento emergencial, num momento de crise para buscar a psicologia. Mesmo porque dentro da psicologia, além do psicólogo atuar em várias áreas, o psicólogo, ele desenvolve uma especialidade em várias teorias. Então, é complexo, né? Então, assim, o que são as teorias? A mais conhecida é Freud, né? Então, é a psicanálise. Só que nós temos aí, mais ou menos, a psicanálise, temos a terapia lacaniana, temos a cognitiva comportamental, temos a haitiana, temos a fenomenológica. Então, assim, depois da formação da psicologia, nós temos N áreas aí que a gente tem uma especialidade, é um segmento. É como se você se forma em medicina, ou você vai ser um clínico geral, você vai ser um neurologista, ou você vai ser um psiquiatra. A psicologia também tem isso. Você se forma um psicólogo, depois você busca o seu local de atuação e busca também a forma como você vai atuar, qual a teoria psicológica que você vai trabalhar e abordar com o seu paciente. E por isso, a gente desmistifica um pouco a ideia de que a gente precisa procurar o psicólogo só quando estamos com um problema. Por quê? Porque existem muitas teorias que elas são suportivas. Quer dizer, elas orientam você mesmo sem ter uma problemática. Está tudo bem, estou bem, minha profissão está bem, meu relacionamento está bem.
mas eu queria um upgrade nisso tudo. Eu estou pronta para dar um passo para cima, né? Ok, o psicólogo é a pessoa também que vai ajudar você a criar estratégias, comportamentos, novas situações ali, para você conseguir dar esse salto, seja ele profissional, seja ele, né? Então, hoje em dia a procura maior da psicologia é realmente quando a gente está em crise, né? Na verdade, aqui na clínica, como a gente atua com muitos convênios médicos, a gente percebe que, assim, 80% dos pacientes que eles chegam até a clínica, eles chegam porque eles vieram já encaminhados com uma patologia que já chegou no nível que, assim, eu tenho que ir no psicólogo, né? Mas, assim, a gente não precisa esperar chegar numa situação como essa para a gente buscar a terapia. Ainda mais agora em pandemia, né, que provavelmente vamos falar um pouquinho sobre isso, mas em qualquer... primeiro de tudo, que assim, a gente tem que entender que não existe a questão de você avaliar a sua situação como sendo boa ou ruim, né? A psicologia, em algumas áreas, ela ensina você a observar as situações como todas sendo importantes para você. Não existe... Isso evita gerar crise, evita gerar ansiedade, evita gerar uma série de sintomas. Então, assim, poxa, eu tentei fazer tal coisa, ai, não deu certo, foi horrível, não sei o quê. Poxa, vamos olhar para isso com um pouco mais de carinho. É a história do copo, meio cheio, meio vazio, né? Vamos olhar para essa situação que não deu certo. O que não deu certo, o que a gente pode aproveitar dentro disso? Então, a gente tem o psicólogo, ele tem ferramentas para trazer esse olhar para o paciente, para ele mesmo, né? Não precisa ficar lá na frente, que é onde o ansioso, ele sempre está com o pensamento no futuro, né? Ele sempre está lá na frente, sempre está um pé para frente da situação. O deprimido, Alana, ele sempre está no passado, remoendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Tá, estamos aqui na ansiedade e na depressão. E o presente? Onde nós estamos? Né? É verdade. E agora, o problema é que às vezes a gente está vivendo o presente e está se sentindo meio que um mundo em pausa e um mundo desesperador. Então, às vezes, você também olha o presente e se desespera um pouquinho, né? Até eu ia comentar que eu estava lendo aqui, que a senhora falando de ansiedade, a Evelyn, que está assistindo a nossa live, comentou que as informações estão sendo extremamente importantes e... deixa eu só ler aqui. E queria saber se a doutora Adriana tem alguma indicação de exercício para o dia a dia que nos ajude a aliviar a ansiedade e o pensamento acelerado. Ó, mais uma pessoa aí que está sofrendo de ansiedade e pensamento acelerado, principalmente nesse momento, né, doutora? Perguntou se a senhora tem alguma dica aí para aliviar no dia a dia. Isso, temos, sim. Obrigada pela pergunta. E, na verdade, assim, o pensamento ansioso o que eu falo. Na verdade, assim, cada abordagem ele vai fazer uma leitura, né? Dentro da minha leitura, na verdade, dentro de todas as formações que eu fiz, até para pontuar como eu estou lendo essa pergunta, tá? Claro. A minha última formação, ela foi em psicologia transpessoal, que é onde a gente possibilita que entre as terapias integrativas, tá? E em psicologia sistêmica. Então, eu vou responder a sua pergunta, Kathleen, né? Dentro dessa visão, desse olhar, tá? O pensamento acelerado, que é o que a grande maioria sofre, e não vou dizer para você que eu também não sofro, mas hoje eu sei lidar com isso, né? A gente vive num mundo onde é tudo para ontem, onde precisa ter, precisa fazer, preciso ser, é um monte de regras que a sociedade impõe e que a gente aceita, tá? Que faz com que a gente fique o tempo todo preocupado em fazer as coisas só darem certo dentro do seu ponto de vista, né? Porque às vezes, eu quero ser milionário.
às vezes você não tem nem estrutura psicológica para lidar com muita grana, então não adianta você ser um milionário, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar no estado de presença. O estado de presença é o presente, é estar aqui, estar agora, né? Quantas vezes a gente para por dia no seu banho, tá? Até ela perguntou qual exercício. Vamos ser prático. Todo mundo, pelo menos a maioria, toma banho todo dia, né? Então, assim, no seu banho, lá embaixo do chuveiro, busque estar lá, né? Sempre tentar fazer respirações longas, né? Sempre tentar prestar atenção como o ar entra, como o ar sai. E, assim, observar o que está acontecendo com você. Como que é a sensação da água caindo sobre meu corpo? Ô, Alana, quantas vezes por dia a gente lembra que a gente tem um dedinho mindinho? Verdade. E quantas vezes a gente tá no banho e pensando, depois do banho eu tenho que fazer isso, e depois do banho eu vou responder o WhatsApp, mas eu também tenho que fazer o jantar, e não sei o Eu quê. dei o exemplo do banho porque é uma coisa que todo mundo faz, né? Então, Então, eu assim, é mais pensei, fácil. o que é que eu penso quando eu tô no banho? Eu fiquei pensando quando a senhora falava, o que eu penso, E é né? exatamente isso. O que que eu penso quando eu tomo banho? Não pense em nada, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, se você tem 2 minutinhos de banho, não importa quanto tempo você tem de banho, mas assim, pense em estar ali. Pense em respirar, veja sua frequência cardíaca. A questão hoje em dia que virou uma questão muito comum, mas que as pessoas pouco praticam e falam muito mais, seja grato por aquilo que você está tendo naquele momento, né? Nesse tempo de frio, o quão grato eu estou sendo por ter um chuveiro quente, por ter a minha cama, por ter o que comer, por ter. Então, assim, quantas vezes por dia a gente faz isso? A gente esquece, depois a gente não quer gerar ansiedade, a gente não quer ter pensamento acelerado, e assim, e aí uma frustração muito grande. E sabe aquilo tudo que a gente fica planejando desesperadamente, sabe o quanto de êxito a gente vai ter naquilo? Talvez muito pouco. Talvez não vai sair como planejado. Por quê? Porque o ansioso, ele está o tempo todo tentando controlar a situação. Né? Tem que ser assim, eu vou fazer assim, nossa, mas tem que fazer isso, tem que fazer. Não! Não é controlando que as coisas vão sair como seriam adequadas. É planejando. Planejar é diferente de controlar. E a gente só consegue exercer um bom planejamento se nós estamos aqui. Eu estou aqui. Se eu pensar numa coisa que eu tenho que fazer amanhã, eu vou esquecer totalmente o que você me perguntou, já não vou responder, já vou me embananar, já vou. Mas eu estou aqui, eu estou para você. E isso é um respeito a mim. Se a gente consegue fazer esse movimento, o mínimo que ele seja, de acordar de manhã, ok, estou aqui, estou presente, deixa eu parar 2 minutinhos para perceber, olha lá, eu tenho 2 dedos mindinhos no pé, tenho. A respiração, a gente não presta atenção e a gente não é grato mesmo. Ninguém para pensar quantas vezes a gente respira por dia. A gente só para pensar nisso quando a gente não consegue respirar. A gente está vendo isso aí agora com a pandemia. É verdade. Ô, Alana, essa pandemia, qual é o órgão mais afetado? É o cérebro, com certeza. Eu ia até comentar justamente isso. Eu sempre tive problemas de ansiedade, agora eu acho até que consegui lidar melhor de uns anos para trás. Fiz terapia cognitiva comportamental e consegui lidar melhor e tudo mais. E hoje em dia eu até consigo, sempre fui muito grata e sempre escutei muito na atividade física, e presa dentro de casa, sendo uma pessoa muito ativa, eu surtei um pouco, né? Mas confesso que consegui ser grata por outras coisas. Por exemplo, eu comecei a fazer umas comidas, aí faço a comida totalmente focada naquilo e pensando nos alimentos orgânicos, então consigo focar e ficar exatamente naquilo. Porque como eu trabalho com comunicação em marketing, você imagina que é o tempo todo no celular, o tempo todo ligado no 220. Então, às vezes, até fazer um chip de batata doce, você tem que pensar, nossa, eu consegui uma pequena vitória, ser grato, né? E é isso.
A senhora Isso é o estar tocou. presente, É, né? a Isso é senhora o estar presente. Desculpa, desculpa. A senhora tocou em alguns momentos no assunto da pandemia e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, inevitável, né? Porque apesar de ser do momento que a gente vive não estar no centro, né? A gente já passou um pouco, mas até estava pesquisando sobre o assunto e vi que a Get Ninjas, né? Que é um grande buscador aí de serviços e profissionais, registrou e comentou, externou uma pesquisa que o número de pesquisas por profissionais de psicologia cresceu 49% só no mês de maio. Então, assim, fiquei bastante impressionada com esse número, né? Porque eu acho que a senhora até comentou comigo que estava fazendo muitos atendimentos online da última vez que a gente comentou, que a gente conversou. E como é que a senhora vê esse momento atípico que a gente vive? E a senhora já deu um spoiler, já até falou que o órgão mais afetado é o cérebro. Como é que a senhora vê esse momento que a gente vive? O que é que ela está agravando dentro da gente? Até que não tinha nenhum tipo de patologia. E como é que a senhora vê que a gente pode lidar melhor com isso? Na verdade, assim, o órgão mais afetado pela Covid é o pulmão, né? Então, assim, Não, claro, claro, claro. Eu acho que deu para entender que a gente fez uma metáfora em relação a, então, tipo, o isolamento social. Pronto, acho que é melhor dizer assim, o isso. órgão mais afetado no isolamento social, né? Para não causar nenhuma dúvida que a gente está Isso, achando que o por favor, Covid, não me que o compromete Covid é no também. cérebro. É verdade. É verdade. Mas, assim, quando a gente fala que é o cérebro, a gente está falando do cognitivo, né? Então, assim, não deixa de ser, tá? Não deixa de ser. É, por que essa procura tão grande, né, pelos psicólogos, pela psiquiatria, pelas terapias integrativas também, enfim. A pandemia, independente de onde ela vem, do que ela faz, do que não faz, vamos tratar ela de forma mais, né, olhando de fora, olhando macro aí, né? Ela fez a gente parar. Ela fez a gente parar, né? Mesmo quem continuou trabalhando, fez a gente mudar o foco, fez a gente mudar a forma de olhar as nossas relações, de olhar o nosso trabalho, de reinventar o nosso trabalho. Então, assim, o desespero todo, né, dentro da pandemia, lógico, existe a preocupação que ela é extremamente pertinente com o vírus, né, a questão da proteção, a questão de disseminar o vírus por aí, poxa, pode ser que eu não tenha, né, uma comorbidade, então talvez o vírus não me afete tanto, mas eu posso levar para alguém. Então, assim, isso que a gente aprendeu um pouco, né, que eu acho que a gente ainda tem muito que aprender. Isso a gente vai acabar não discutindo, porque a gente, né, já sabe aí quais são as medidas óbvias que a gente precisa lidar. Mas, assim, isso tudo fez o quê? Fez a gente parar. E quando você para, você tem que fazer o quê? Você tem que estar onde? De novo, no hoje. Eu estou aqui, né? E o que eu posso fazer com esse momento que eu tenho agora? Né? Eu estou presente, eu não posso sair da minha casa, eu não estou trabalhando. Vamos dar um exemplo, eu moro sozinha, não posso ver meus amigos, não posso ver ninguém. O que eu vou fazer? Né? Por que as pessoas tomaram um susto na pandemia? Porque isso não é um hábito. Isso não é um hábito do ser humano. E De acaba novo. também que você tem que conviver o tempo todo com você, né? Então, acho que se você tiver qualquer questão mal resolvida, maravilha. Agora mesmo que você vai ter que resolver. Todos nós, sim, sempre teremos alguma outra questão mal resolvida. Mas não adianta, o que a gente faz, Alana? A gente faz que não tem. A gente vive, né, do sorriso do Facebook, do sorriso do Instagram. A gente faz que não tem. A gente vende para o outro o que a gente acha que é bom. E a gente esquece de quem a gente é. Né? E é isso, é você estar presente, é você estar em paz com você mesmo. Todo mundo vai ter o seu lado, vamos colocar assim, bom ou ruim, luz ou sombra, seja o que for. E a vida é esse equilíbrio. Ok, eu tenho o meu lado negativo, vamos colocar assim, eu aceito ele. Né? Eu aceito que você é psicóloga, você tem ansiedade. Pra caramba! Pra caramba! A diferença é que hoje eu tenho aprendido a lidar com ela.
e perguntar para ela por que estou gerando esta ansiedade. O que não está de acordo com o que eu planejei ou o que está me incomodando, né? E eu hoje, claro, existem as terapias, algumas terapias dentro da psicologia, como eu te falei, que elas vão fazer essa busca lá no passado, do que lá no passado que te incomodou, que trouxe esse sintoma. Hoje a terapia que eu trabalho, ela, claro, ela tem esse olhar muito carinhoso pelo passado, né? A gente reconhece que existia um passado que tem uma história, mas assim, e hoje? Né? Sou grata a tudo que vivi. Compreendo que eu vivi, que eu estou aqui hoje buscando ajuda ou fazendo tal atividade por tudo que fiz antes, seja de bom ou de ruim. Não importa. E a gente esquece de fazer essa observação todos os dias, né? Não existe, não existe. Ai, eu sou ansioso. Não, não, não é. Você está, né? O ser humano ele tem a capacidade de se ressignificar. Eu O que que é, concordo. o que que é ressignificar? Eu estou ouvindo uma música no rádio. Hoje mais quase ninguém ouve rádio, mas enfim, estou lá no meu Spotify. Spotify. Spotify, entreguei a idade. Estou lá no meu Spotify, né? Então, assim, começou uma música que eu não estou afim de ouvir, o que que eu faço? Muda. Poxa, se eu estou sentindo alguma coisa que não está me agradando, se eu estou achando que eu estou muito deprimida, porque eu só fico, ai, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso, ou se eu estou lá na frente pensando no que eu tenho que fazer, eu gero um baita problema que não vai ser resolvido. E por que não vai ser resolvido? Porque eu estou mais preocupada em chegar lá na frente do que trilhar o caminho. E às vezes a gente chega lá na frente de tanto que a gente se gastou para se matar para estar lá, que quando a gente chega lá, a gente fala, ah, era só isso. Não Então, reconhece. assim, tem aquela historinha, né, de ai, nossa, vou subir numa montanha, né? Então eu vou subir numa montanha, então eu subo, né? Tem aquela dificuldade, eu tenho que enfrentar algumas situações, né? Eu tenho que tirar o melhor daquilo, porque senão eu vou desistir. Aí eu chego lá, olho e falo, ah, tá, tchau, agora eu vou descer. Né? Então, assim, parece que perdeu a graça. Mas a gente tem que entender que a graça está no caminho. E o caminho é o quê? O presente. Se você não trilha direito para chegar no futuro, não tem futuro. Doutora Adriana, sério, muita admiração por tudo que você está dizendo, que eu concordo plenamente. E aí a gente vai ter que Bom, se finalizar. você não concordar, você estava lascada, né, É meu amor? verdade. Mas é verdade, assim, eu acho que, como eu sou muito adepto da terapia, sou uma das defensoras aí da psicologia, né? Já tinha até falado pra senhora, acho que dá pra perceber que é de coração mesmo. Eu acho super interessante esse tema. Quando eu estava na faculdade, eu também achava super interessante a psicologia das cores e eu era monitora há 1000 anos atrás de sociologia e psicologia da comunicação. Então eu realmente sempre, eu acho por Você isso que eu realmente gosta. consegui falar algumas coisas em relação a isso, que eu realmente gosto da área. Queria agradecer muito a senhora por ter reservado um tempo na sua rotina atribulada aí em São Paulo, gerenciando a sua clínica, no dia do psicólogo à noite, para conversar com a gente aqui no Quark Clinic. Queria dizer também que celebre aí o seu dia, tire um momento para você, vive um presente. Eu estou só dizendo seus conselhos já. Sempre tem o meu momento, tem que ter. Que eu já também vou fazer jantar e vou ficar concentrada. E também dizer para quem pegou essa live na metade, muita gente às vezes vem perguntar depois se queria assistir o início, ela vai ficar salva no nosso IGTV e amanhã também no nosso YouTube. E quem tiver interesse em saber um pouco mais como o sistema pode entender clínicas de psicologia, pode mandar mensagem para a gente via direct, que nossa equipe vai estar sempre à disposição, né, para explicar um pouquinho mais sobre o nosso sistema de gestão de clínicas e consultórios, o Quark Clinic, né? Mas hoje foi o dia realmente para conversar sobre a psicologia. Então, agradeço muito, muitíssimo a doutora Adriana aí. Gratidão. Eu que agradeço, Alana, agradeço mesmo. E assim,
precisamos exercitar estar presente, tá? Então, assim, qual é o exercício? Presta atenção que você está respirando, ponto. A gente não precisa dar grandes passos para ter sucesso, É né? verdade. No momento de aflição, respira, né? Preste atenção na sua respiração, se acalma, que a gente sempre tem a resposta. Mas no barulho da cabeça a gente nunca ouve, né? Então, assim, é acreditar, a gente tem que confiar. E confiar e acreditar é em nós mesmos, não é externo, né? Eu não tenho que acreditar naquilo, eu acredito em mim, né? Nós somos seres dotados de N possibilidades e a gente pode e consegue o que a gente quer. A gente não precisa ter, a gente precisa ser e a gente precisa entender isso, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente começar a praticar. Eu sou, não é eu tenho, né? Porque a partir do eu sou, eu conquisto, seja bem material, seja o que for. A senhora tem tanto conhecimento que a senhora devia ter um blog de psicologia. Já vou dando uma dica aí no final da live. Quer fazer um para mim, Alana? Faz um para mim. São muitos sistemas gerindo, não tenho tempo, mas eu vou dar as dicas aí. Você devia fazer Depois a gente conversa, eu te chamo ali de no WhatsApp. psicologia, porque a senhora tem muito conhecimento na área. E agradecer novamente, deixar boa noite para todo mundo que está assistindo. E vou finalizar com essa mensagem do Esteja Presente aí da doutora Adriana. Vou encerrar agora e vai ficar disponível no nosso IGTV. Obrigada e boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.